Bom, pessoal, então eu vim aqui para fazer a camadinha de fibra em cima dos nossos pássaros aqui, né? Do nosso flamingo. As duas formas que a gente recebeu lá do Barão 3D, né? Muita gente já usa elas direto, do jeito que vem, né? Trabalha com gesso, até faz algumas pecinhas de cimento com elas, mas eu gosto de fazer essas fibras, né? Que nem eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores aí, né? A camadinha de fibra nela, fazer uma forminha que ela fica mais resistente, né? Fica mais fácil da gente estar trabalhando, né? Então tá aqui, ó, beleza? Fica muito, mas muito mais resistente mesmo, né? Porque o plástico, elas são bonitas e tudo mais e tal, mas por cimento fica complicado. Então tem uma coisa que eu quero explicar para vocês, que eu já falei em outros vídeos. Cada passarinho, cada tipo de forma, bichinho que vem, a gente tem que estudar uma maneira mais fácil de estar cortando e preparando para poder encher de massa, porque vai pezinho. No caso dessa garça, a gente fez o furo, né? Vocês acompanhar, a gente fez o furo aqui na cabeça para poder encher e fez o furo do pezinho aqui para poder colocar os ferrinhos, que daí quando ela sai, já sai pronta, né? E tem os macetes como fazer ela lá e como preencher e tudo mais e tal. Não é o mesmo caso dos flamingos, por causa do formato do desenho desse pássaro, né? Pessoal, então assim, ó, eu avaliei e estudei aqui uma maneira, eu até pensei em fazer assim, ó, ela de pé, né? Por causa para poder encher aqui o pescoço e tudo mais e tal. Mas ia ficar meio complicado, porque ia estragar muito fininho a parte do rabinho aqui, né? Nós ia ter que cortar aqui. Quem quiser pode fazer, corta aqui, né? E pode estar enchendo ela de pé, que daí vai escorrer melhor lá pro bico. Mas também vai ter que fazer o corte também para poder colocar os ferros, ou achar outra maneira de colocar os pezinhos. Eu preferi fazer assim, dessa maneira assim, ó. Não fiz corte nenhum para poder facilitar, né? Para não complicar muito. Depois que eu fizer a camada de fibra, eu vou decidir se vou fazer aonde não ficar a fibra, né? Que eu só vou fazer em torno dela com a fibra. O que sobrar depois eu corto o plástico. Então eu decidi fazer assim, mesmo que depois quando eu for encher o bico, eu vou ter que encher aqui com o funil e virar ela assim, deixar um tempinho para que firme um pouco o pescoço dela, né? E daí depois vim terminar de encher, inclino ela assim, que daí quando eu encher aqui, a massa vem para o final do rabinho aqui e acaba enchendo essa parte aqui. Eu acho que para mim vai ficar melhor assim. Cada um pode estudar a maneira que, né, quiser fazer o corte aqui, encher por aqui, como acharem. Tem que ter uma maneira de você. Mas como precisa colocar o pezinho, não é verdade? Vai precisar colocar o pezinho. Eu prefiro fazer o furo aqui, que já enche por aqui e já coloca os pezinhos aqui também. A hora que tirar ela da forma já tá seca com os pezinhos e tudo. Então tá. E o mesmo processo eu fiz para outra, né? Para o outro desenho do outro flamingo também. São peças grandes, né? Então eu também preferi estar fazendo um corte só. Cortei as lateral aqui, ó. Pra vocês verem, só foi os únicos cortes que eu fiz, né? E fiz o furo para poder estar colocando o pezinho e também tá para estar enchendo aqui. A hora que for encher, eu faço um vídeo mostrando para vocês como que a maneira que eu vou estar enchendo ela aqui. Então tá. Para cortar assim, pessoal, pode ser que vocês prendam ela lá, vão assim de olho no desenho, né, que a empresa corta o plástico já nesses detalhezinhos, já para ter uma centralização do bichinho, né? Tá batendo os dois lados. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer esse detalhezinho que eu sempre falei para vocês nos outros vídeos, de fazer os bichinhos. Eu faço um furinho com um prego quente aqui. Vocês podem reparar que na outra é no mesmo lugar, né? A outra é no mesmo lugar. Por quê? Porque daí eu passo o preguinho, bem onde eu centralizei o bico dela aqui. Passo o preguinho, eu fui lá e esquentei o preguinho e furei com o próprio preguinho, né? Furei uma de cada vez, né? Uma de cada vez no mesmo local do bico que eu furei uma, eu furei a outra. Porque daí eu consigo saber bem certinho
que elas estão centralizadas pelo bico. Os bicos aqui, o bico que vai bater certinho. Prendi com o prego lá. Eu fiz a mesma coisa das duas na mesma posição, no mesmo local, né? E venho com o preguinho e coloco o preguinho aqui também, achando o furinho das duas. Aí, ó. Aí tá centralizado as duas, né? E aí eu venho fazendo esse corte aqui. Eu cortei com a faquinha. Tá meio arrepiadinho aqui, vocês podem ver. Mas quando eu terminei de cortar aqui, eu vi que a centralização deu bem certinho. Porque aqui as pecinhas estão batendo. Então ela não vai ter degrau nenhum, conforme eu já mostrei os outros bichinhos aí. Então, devido a isso aqui, eu ter feito isso aqui com os preguinhos, né, eu centralizei as duas, ó. As duas têm o mesmo furinho lá no rabinho e furinho aqui no biquinho. Pessoal, não adianta vocês pegarem as duas e quererem furar junto. Você tem que furar uma, marcar bem certinho no centro do biquinho. Aí você vai com o preguinho quente bem no centro do biquinho e fura também. Que daí você sabe que você vai estar centralizando o biquinho bem certinho. E faz a mesma coisa aqui no final do rabinho aqui. Se o desenho for perfeito, não você centralizar as duas pontinhas, né? Ele vai dar legal. E realmente deu legal, porque quando eu cortei esse Lzinho, esse Vzinho aqui, que é onde vai entrar o funil, ó, os pezinhos também ficaram igual nessa forma aqui. E eu deixo o buraquinho para colocar o funil aqui. Então tá, foi o único corte que eu fiz para facilitar para todo mundo, né? A garça eu já fiz outros cortes, a marrequinha teve outros cortes. É uma forminha muito fácil de você estar preenchendo ela com uma camada de fibra e tá transformando ela numa forma mais resistente para estar enchendo. Dá para fazer, o meu clima agora aqui tá com chuva, frio, tá demorando mais para secar as coisas, mas acredito que com 24, 36 horas no máximo já vai estar para tirar e tá fazendo mais pecinha. Como fazer a massa líquida, o ferro que vai aqui dentro, pessoal, isso aí é outro, vem em outro vídeo, tá? Então tá, aqui no caso é reforço das formas. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Separei aqui, ó, as fibras, é manta de fibra que é usado para fazer forma, né? Ela tem inúmeras utilidades, mas é a manta de fibra, né? Eu separei aqui a resina, né? A resina tá aqui. Eu vou misturar também um pouco do meu gel coat, que ele está quase vencendo o meu gel coat aqui. Também vou aproveitar, porque na verdade eu não vou fazer só essas peças. Eu tenho umas outras coisas aqui também que eu vou aproveitar e vou fazer. O catalisador, que eu procurei, esqueci. E outra coisa me chamou a atenção, mas eu tenho ali vários catalisadores ali, né? Que toda vez que vem uma resina, vem catalisador, né? E eu não uso tanto catalisador assim, né? Para não perder tanta resina. O thinner, que eu vou precisar, não gosto muito de mexer com thinner, mas não tenho o que fazer. E as fibrinhas, né, que nem eu falei para vocês, que já estão todas cortadas. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Vou dar umas dicas para vocês, porque eu não vou poder estar filmando, né, é muito tempo, né. O pessoal já não assiste 5 minutos, imagine 15, 20 minutos, né. Eles vão atorando os vídeos aí. Então, ó, eu vou pegar, vou passar aqui. Ah, e outra coisa. Eu também tô aqui, ó, com o talco industrial, pessoal. Talco industrial, tá? Que eu vou fazer o quê? Como são peças pequenas, e vocês estão até cansados de ver. Vou voltar porque ela ficou aqui. Eu não mexi mais com ela. Tá aqui, ó. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz nessa aqui. Olha o reforço, essa peça boa que tá aqui, ó. Então eu misturei a resina, o gel coat e talco industrial. Fiz uma pastinha, não dura, vocês vão ver aí, né? E daí passei e já vim colocando a fibra, fiz de novo umas 2 camadas, não lembro de 2 ou 3 camadas. Ela já ficou super resistente, porque toda vez que eu fui fazendo, eu fui aumentando a resina e o gel coat com o talco industrial. Eu transformo tipo num docinho, uma pasta de doce de leite, assim, bem resistente, né? E já que eu vou fazer bastante peça, também para o material acabar rendendo. Então eu vou preparar lá, vou fazer essa mistura da resina, do gel coat e do catalisador, e eu vou vir passar numa dessas peças aqui para vocês verem, né? E daí o restante eu continuo e só mostro depois que todas elas estiverem prontas já. Eu já retorno aí. Bom, pessoal, voltando aqui então, fui preparar os produtos. O que que eu fiz?
como eu falei, o meu gel coat ele está quase vencendo, né? Então eu coloquei 50 gramas de gel coat, 50 gramas de thinner, e coloquei o talco industrial e deixei nesse ponto aqui, ó, pessoal, ó. Nesse ponto aqui, ó, pode ver que ele está meio pastoso. Podia ficar até um pouco mais firme, mas como o meu gel coat ele tá meio que querendo vencer, né? Então, ó, pode verem, ó, eu tô passando aqui, deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês. Vou até subir um pouco mais aqui, né? E como aqui tá frio, não tá muito calor, nessas 100 gramas de produto misturado meio a meio gel coat com, com a resina, e eu coloquei só 30 gotas de catalisador. Vou contar para vocês o porquê. Porque o gel coat já tá meio que o prazo vai estourando, né? Ele tava até meio firme lá na garrafinha. Eu coloquei um pouquinho de thinner para poder dissolver ele, também deixar ele um pouquinho mais líquido, né? E também por causa desse frio, né? Então inclusive diminuir a quantidade do catalisador, já para que eu possa ocupar tudo, porque deu 100 gramas, ó, de 50 de cada mais o talco, né? Ele deu bastante, olha o ponto que ele ficou, né? Ele fica assim, tipo, vamos dizer para vocês assim, eu sempre gosto de me referir em comida, porque comida todo mundo conhece, né? Você fala às vezes alguma coisa, a pessoa fala, mas não faço a menor ideia do que ele tá falando. Então ficou tipo assim, ó, um doce de leite, né? Uma pasta de doce de leite, ó. Aí você vem passando com o pincelzinho. Ele não vai secar de imediato na peça, não vai secar por causa do frio aqui. Então, ó, eu contornei a peça inteira, passei em cima. E um detalhe, pessoal, ó, já passei numa, porque nem eu falei, eu vou aproveitar o que eu puder aqui antes que ele seque. Ó, reparem que em alguns lugares ela perdeu o brilho, ó. E eu lixei. Eu peguei uma lixinha assim, ó, pessoal. Ó, e lixei toda a peça, uma lixa ferro. Isso aqui é uma lixa ferro, uma lixa d'água, porque eu tenho muito estoque de lixa. Lixa d'água número, acho que essa aqui é 100, se eu não me engano, né? E ó, e lixei bem lixado ela, deixei áspero, tá riscada, e lixei bem as lateral, para que o nosso material aqui possa vir a grudar no plástico. Apesar que eu já fiz peça minha aqui sem lixar e até hoje não desgrudou. Mas é melhor vocês passarem uma lixinha, aí vocês vão estar tirando aquele brilho, né, aquela camadinha do verniz, da tinta ali, do plástico, e deixando ele mais áspero, tá? Então, ó, olha aqui para vocês verem como é que eu tô fazendo, ó. Não tem segredo nenhum. O meu gel coat aqui com a minha resina tá querendo firmar, você veja, ó. E eu só coloquei 30 gotas. E eu queria pelo menos passar nas duas peças, né? Nas 4 peças, no caso, né? Nas 4 peças. Isso aqui vai firmar com o talco industrial, pessoal. Isso aqui vai virar uma borracha, um negócio muito resistente, sabe?